Para dar prosseguimento aqui na nossa conversa com a Laura Scherer, que é uma administradora de comércio exterior, que fala conosco direto lá de Santa Maria, e vamos conversar aqui sobre a viagem dela para a Índia. E como é que era assim a tua relação de trabalho lá? Tu foi trabalhar então numa loja de exportação de produtos, né, de tapetes, joias, enfim. Como é que era essa relação no trabalho lá com os indianos? Era uma fábrica de tapetes, todos feitos à mão. E também eles produziam bijuterias. Na empresa tinha o dono e mais, que ele administrava tudo no geral, e mais 2 gerentes. Os 3 falavam em inglês, fluentemente, assim, então a comunicação foi boa. Já os outros funcionários, eles não falavam inglês, eles falavam só aprende, então o nosso relacionamento era mais por gesto. E no caso tu disse, né, que os teus chefes, no caso, superiores, eles falavam inglês, né, porque o inglês também é a língua oficial do país, além do hindi, né, e a Índia possui ainda outras 21 línguas que são consideradas oficiais e cerca de 1000 dialetos que variam aí de região para região, né, porque a Índia foi uma colônia do Reino Unido até 15 de agosto de 1947, quando ela foi declarada independente, resultado da resistência não violenta liderada pelo líder Mahatma Gandhi, né? Eles têm então essa presença do inglês bastante forte, eles não se incomodam em ter que falar inglês com outras pessoas. O inglês é a segunda língua deles. Todo indiano que vai para a escola, ele aprende inglês. Claro que o problema deles é que grande parte da população nem vai para a escola, né? Eu me lembrei de uma coisa, eu estava lá dia 15 de agosto. No dia da independência. Nesse dia eu tinha que ir numa feira, era um domingo. Eu tinha que ir numa feira que a minha empresa estava participando. Só que aí os indianos que moravam comigo, eles falaram assim, amanhã é dia da independência, procurem não sair de casa, né, para lugares que tenham muita gente, porque é um dia propício para ataques terroristas. Nossa senhora, que medo! Meu Deus, eu não sei se tá me falando isso. Amanhã eu vou ter que ir para uma feira onde a minha empresa tá, e onde vai passar milhões de pessoas lá e eu vou estar no meio do povo. Mas naquele dia eu fui trabalhar assim, muito tenso. Olhava para todos os lados, né, para ver algum movimento suspeito. Mas deu tudo certo, né? Que bom. E nesse trabalho tu era remunerada, né? Sim, eu era uma estagiária e eu ganhava salário. Na Índia, convertendo para o dólar, esse salário era de $200. E aqui para o Brasil seria quase nada, né? Lá na Índia não, já lá na Índia passando para rúpias era 9.600 rúpias, mais ou menos. O que tu conseguia pagar com esse salário? Dava para se virar bem. Eu pagava o aluguel da casa onde eu morava, mais a alimentação, mais transporte. Dava para viver bem, assim. Para sobreviver, dava tranquilo. A moeda deles é bastante desvalorizada em relação à nossa. E como é que foi a tua relação com, digamos, o restante do povo? Com o teu conviver nas ruas? O povo é bastante amigável e conseguia se relacionar com eles de uma forma agradável? Bom, na rua tinha muita gente. Em todos os lugares as ruas são super lotadas e um estrangeiro quando anda lá ele sempre é notado. Então todas as pessoas ficavam nos olhando, a gente andava sempre em grupo. Então a gente sempre era alvo assim, de comentários ou às vezes eles nos paravam, queriam tirar foto. Até era bem interessante, alguns queriam tirar foto com a gente e ainda pediam autógrafo. Era difícil para eles ver alguém de pele mais branca. Eu ainda tenho cabelo, né, castanho, ainda sou mais parecida com ele, mas mesmo assim chamava atenção. Daí tu imagina alguém que seja de pele mais clara, cabelo loiro, assim. Pra eles era a sensação. Vamos falar então um pouco dos pontos turísticos que tu visitou lá, né? Não tem como a gente não falar da Índia e não falar da maravilha arquitetônica que é a mais famosa do país, que é, claro, o Taj Mahal. O Taj Mahal ele foi construído entre 1630 e 1652 e cerca de 20 mil homens trabalharam nessa construção. Ele é todo feito em mármore branco e foi erguido pelo imperador Shah Jahan em memória à esposa preferida, que era a Iriuman Banu Begum, a quem ele chamava de Mumtaz Mahal, por isso o nome do palácio, né, que significa a joia do palácio.
Em 1993 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e em 2007 entrou na lista das 7 maravilhas do mundo. Como tu achou? Assim, é muito bonito? O que tu conseguiu perceber do Taj Mahal? Olha, o Taj Mahal realmente ele foi a construção histórica mais linda. A extensão dele é muito grande, assim. A questão da entrada, até chegar lá no Taj Mahal, tem bastante segurança. Tem milhões e milhões e milhões de turistas que diariamente passam por lá. Foi o passeio mais caro, no caso que a gente pagou para entrar. Para te ter uma noção, assim, foi em torno de R$40. Em relação ao Brasil, por exemplo, é muito barato para te visitar uma das 7 maravilhas do mundo. De longe, ele parece ser um grande castelo imenso, mas chegando lá dentro, ele é bem pequeno. O que tu enxerga por dentro, assim, são as paredes de mármore, todas com desenhos, assim, e o túmulo. E esse lugar era bastante pequeno, ele parece tão imenso de fora, mas por dentro ele não é tanto. Na cena do filme Quem Quer Ser um Milionário, que mostra o Taj Mahal, tem muitas pessoas que tentam ganhar dinheiro com o serviço de guia de passeio. Tu conviveu com isso lá? Sim, isso é bastante comum em todos os lugares. Lá principalmente tinha muitas pessoas, assim, é sempre homens. Eles se oferecem para te acompanhar no passeio, para poder explicar a história. E engraçado é que eles sempre começavam com um preço lá em cima e depois eles iam baixando. E dizendo não, eles iam baixando sempre. Bom, eu sei também que tu visitou a cidade de Varanasi, né, que é onde passa o rio Ganges e acontecem as cerimônias fúnebres da Índia. E como é que foi presenciar essa experiência, assim? Varanasi foi uma cidade bastante marcante, porque, como tu falou, eu presenciei um desses rituais. Eu tive a oportunidade de estar lá, a gente foi visitar o rio, era antes de amanhecer, umas 5 da manhã mais ou menos, onde a gente fez um passeio de barco pelo rio e onde a gente parou perto do ritual e é proibido tirar foto. Um dos guias lá que estava com a gente, ele falou que era um bom karma assistir uma cerimônia daquela e era um mau karma se tu tirasse foto, se tu registrasse aquele momento. Mas eu, como não resisti, eu tive que tirar uma foto, né, meio de longe, para poder mostrar um pouco para as pessoas essa realidade. Que é realmente bem forte. Tinha um corpo de uma pessoa estendido nas escadarias e a família toda na volta, eu com o filho mais velho, vestido de branco, preparando lá a madeira que fica no chão, e aí ele coloca o corpo, no caso seria o pai dele, em cima, e eles colocam um óleo por cima do corpo, e aí ele começa a caminhar na volta do pai dele, falando algumas palavras de hindi, e aí ele coloca uma tocha, né? Ele acende com uma tocha de fogo. E ao lado também, que era muito interessante, tinha as cinzas dos corpos. E umas crianças, assim, adolescentes com umas peneiras. Eles estavam peneirando as cinzas dos corpos para poder retirar as joias, porque as pessoas elas são queimadas com a roupa do corpo e com todas as joias, né? É bem interessante. Então nós vamos agora para um rápido intervalo aqui na nossa conversa com a Laura.